Daí, pessoal, mais uma resolução. A solução da equação 3 vezes o logaritmo decimal de 4x menos 2 vezes o logaritmo decimal de 2 é igual a zero. Bom, esse exercício aqui ele é resolvido basicamente com a aplicação de propriedades operatórias. Então, vou aqui copiar o exercício. 3 que multiplica o logaritmo decimal, né, aqui é invisível, base 10, de 4x menos 2 que multiplica o logaritmo de 2. Isso resulta zero. Bom, os logaritmos eles estão na mesma base. Aqui é logaritmo decimal, base 10, logaritmo decimal, base 10. Isso já é de uma boa ajuda aí na execução, né? Logaritmos de mesma base, eu consigo aplicar propriedades. O que está dificultando um pouco a aplicação da propriedade, ou aplicação de uma propriedade, é que eu tenho um 3 aqui multiplicando o primeiro logaritmo e tenho esse 2 multiplicando esse outro logaritmo. Então, aqui eu vou aplicar uma propriedade em relação a logaritmo de potência. Logaritmo de potência. Então, aqui do lado eu vou descrever a propriedade empregada para ti. Vou detalhar aqui. Quando eu tenho o logaritmo de um número A numa certa base B, elevado este A num certo expoente n, então eu tenho aqui, portanto, o logaritmo de uma potência, eu posso, caso eu necessite, posso colocar esse expoente como um multiplicador, como um fator desse logaritmo. Então, esse n ele entra na frente do logaritmo e fica como um multiplicador. Logaritmo de A na base B. Então, essa é a propriedade. Então, assim como eu posso pegar o expoente e transformar num fator, multiplicando o logaritmo, eu posso desfazer a propriedade e voltar com esse fator, que multiplica o logaritmo, colocá-lo como expoente. Então, a propriedade ela sempre tem essa característica, né, de ida e volta, é uma equivalência. Então, vou fazer isso tanto com o 3 quanto com o 2. Então, eu vou colocar aqui que eu fico com o logaritmo na mesma base 10 de 4x elevado ao expoente 3. Aí tem que cuidar que esse 3 ele leva todo o logaritmando, todo o 4x. E a mesma lógica eu vou estabelecer para esse fator 2, que também vai se transformar num expoente ali para transformar em potência. Então, tenho menos logaritmo de 2 ao quadrado, e isso ficou zero. Agora que eu tenho subtração de logaritmos, né? Eu tenho logaritmo menos logaritmo na mesma base, eu posso aí aplicar uma outra propriedade, que é o logaritmo do quociente, logaritmo de divisão. Então, vou descrever a propriedade para ti aqui do lado mais uma vez. Logaritmo de um número A divididos pelo número C numa certa base B, eu posso transformar esse quociente, ou esse logaritmo de quociente, logaritmo de A sobre C na base B, em uma subtração de logaritmos. Então, logaritmo de A na base C menos logaritmo de A na base B, né? Eu mantenho a base aqui, a base é a mesma, menos, aí sim, logaritmo de C na base B. Então, a base se mantém, faço o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Bom, mas aí reflete, assim como eu tenho um quociente no logaritmando se transformando em subtração, em diferença de logaritmos, caso eu tenha uma diferença de logaritmos, eu posso retroceder e retornar para este formato de quociente no logaritmando. Então, é isso que eu estou vislumbrando nesta resolução. A partir daqui, eu tenho subtração aqui, a diferença de dois logaritmos, eu vou converter isso num logaritmo único. Logaritmo, e aí eu tenho um quociente. 4x ao cubo menos 2 ao quadrado. E aí já vou aproveitar
para resolver esse 4x ao cubo. Lembrando que esse cubo ele vale tanto para o 4 quanto para o x. Então, aqui eu vou dizer que 4x elevado ao cubo, isso resulta 4 ao cubo 64, x ao cubo é x ao cubo mesmo. Então, eu fico aqui com 64x ao cubo, divididos por a mesma coisa aqui, ó, 2 ao quadrado, eu vou operar isso. 2 ao quadrado é 4. Então, eu já coloco aqui 4, e isso é igual a 0. Aí, eu posso dividir esse 64 por 4, que dá exato, dá 16. Então, eu tenho o logaritmo, fazendo aqui, ó, a divisão 64 por 4 dá 16. Logaritmo do 16x ao cubo é igual a 0. Bom, nesse ponto aí eu vou utilizar a definição de logaritmo. Acho que é o modo mais simples de resolver. Eu poderia também criar aqui um logaritmo decimal para cancelar log dos dois lados, né? Também é um procedimento válido para essa resolução, mas eu acho ainda mais simples aplicar o conceito de logaritmo. Aqui eu tenho a base 10, lembra que a base 10 é invisível, entra por baixo a base e volta na igualdade com o logaritmando. Isso é o conceito de logaritmo. Então, fazendo isso, 10 elevado ao expoente zero, isso é igual a 16x ao cubo. Ou ainda, posso dizer que 16x ao cubo é igual, 10 na 0 é 1. E aí ainda tenho que x ao cubo é igual a 1/16. Ó, estou me aproximando da solução. Para eu resolver agora isso, eu vou isolar o x, jogando essa potência, esse expoente 3, na forma de raiz cúbica, né? Fazendo aquela falsa passagem na operação inversa. Então, potência se transforma em raiz naquela falsa passagem. E dessa forma, vou continuar aqui do lado, eu tenho que o x é igual a raiz cúbica de 1/16. Que também pode ser expressa, né, como raiz cúbica de 1, que nem precisava, né, já sei que é 1, dividido por raiz cúbica do 16. Então, o x vai ser igual, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica do 16, eu posso decompor esse 16, com o sentido de simplificar um pouco a escrita dessa raiz. Então, esse 16, se eu decomponho, é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. E aí, ao escrever esse 2 na quarta, para ganhar aqui um tempinho, eu faço raiz cúbica de 2 na terceira, né, de 2 ao cubo, vezes 2. Isso é o mesmo que 2 na quarta potência. Com isso, eu consigo cancelar aqui a raiz com potência, né, índice 3 com expoente 3. Então, esse 2 aqui pula para fora da raiz. E eu tenho um valor possível para x, uma forma de escrever o x, 1 sobre 2, que pulou para fora, raiz cúbica de 2. Então, isso é um formato de resposta, né? Não é um formato talvez mais adequado, mas é um formato de resposta. Inclusive, eu encontro isso na alternativa A. Então, para essa questão, a alternativa correta é a letra A. Eu poderia ainda dar uma melhorada nessa resposta, acredito eu que ficaria mais adequada, no sentido de eliminar esse denominador com raiz, né? Fazer uma racionalização de denominador. Então, eu digo que x é igual a 1 sobre 2, que multiplica a raiz cúbica de 2. E aí, para eliminar essa raiz, eu multiplico também por uma raiz cúbica, né? Eu quero eliminar essa raiz cúbica, então multiplico também por uma raiz cúbica. E uso como expoente o complemento do 1 aqui, que é o expoente invisível 1, em relação ao 3. Então, falta 2 para fechar o 3. Então, aqui eu multiplico por 2 ao quadrado
Tá, professor, mas por que tem que ser 2 ao quadrado? Porque quando eu multiplicar 2 na primeira por 2 ao quadrado, vai gerar aqui dentro um 2 na terceira. E aí eu corto raiz com potência e a raiz desaparece. Então, essa é a lógica. Claro que se eu multiplico embaixo raiz cúbica de 2 ao quadrado, em cima também tem que ser a mesma coisa, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí, em cima, 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vai me dar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Já posso colocar aqui raiz cúbica de 4. Divide por. Aí, aqui eu tenho 2. E raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 2 ao quadrado, isso fica raiz cúbica de 2 ao cubo, soma expoente. Cancela a raiz com potência e me sobra 2. Então, isso aqui, ó, vezes isso aqui, vai dar 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2. Esse 2, que já o tinha, e mais o resultado do produto dessas raízes. E aí, a resposta final, que eu, como falei, acredito que fique mais adequada, é raiz cúbica de 4 sobre 4. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.